que tem a ver cristianismo, religião e conservadorismo? Recentemente, a deputada Carla Zambelli, no Flow Podcast, discutiu a questão com o professor Paulo Cruz. Quem tinha razão? Quem estava certo sobre essa questão? É o que a gente vai ver hoje nesse vídeo, então vem comigo. Nesse vídeo, a gente vai colocar partes do vídeo desse debate da Carla Zambelli com o Paulo Cruz e a gente vai tecer aí várias críticas, observar quem estava certo nesse ponto, quem estava certo naquele outro. Eu já antecipo que eu não concordo muito com nenhum dos dois. Isso, no entanto, não tem nada a ver com uma crítica à pessoa ou ao trabalho deles como um todo. Isso fique bem claro. Eu gosto do trabalho dos dois. Eu gosto da deputada Carla Zambelli, do trabalho dela. E eu gosto do Paulo Cruz. O Paulo Cruz é alguém da ala de direita antibolsonarista, conta com nome de outras pessoas muito boas. Francisco Ratzo, Vasquez, são intelectuais. E apesar das discordâncias, são pessoas que eu sempre tenho ouvido, porque do ponto de vista filosófico eu tenho muitas afinidades com eles. E a deputada Carla Zambelli já é nessa ala mais bolsonarista e tal, com quem eu tenho bastante afinidade, mas também tem lá minhas discordâncias. O ponto é que, mesmo que você não conheça nenhum dos dois, quem é Carla Zambelli, né, ou quem que é Paulo Cruz e tal, ainda vale a pena ver esse vídeo, porque o vídeo vai servir como ensejo para a gente discutir essa questão que é tão importante. Eu sou constantemente questionado sobre essa relação, então vamos usar essa ocasião para resolver, ou pelo menos lançar luzes sobre a questão. Certo? Isso é um princípio o que basilar o conservadorismo do tem a ver com religião? Tudo. Tudo o quê? Nada. Tudo. Nenhum autor conservador então, diz isso. Então vamos lá. Na prática. Nenhum. Então vamos lá, na prática. Tem autor conservador que diz isso sim, mas vamos lá. Só se for o Daniel Silveira. Não, o Daniel Silveira não é autor conservador. Pô, mas ganhou vamos medalha lá. aí Um dos autores, dos princípios basilares do conservadorismo é o direito romano. É o direito romano. O direito romano é baseado nas 10 mandamentos de Deus. Se você não souber isso, desculpa. Peraí. Uma das bases do conservadorismo é o direito romano? Sim, é o direito romano. Isso? Nenhum autor conservador... Ó, vou te falar cláusulas pétreas. Vou falar 3 autores conservadores que eu li e que eu não tenho nada disso lá. Russell Kirk, Roger Scruton e, aqui no Brasil, João Camilo de Oliveira Torres. Nenhum deles diz isso. Que um dos princípios conservadores é o direito romano. Então você também nega que Gramsci, por exemplo, quando diz para atacar o nosso direito romano, ele não tá antagonizando com o conservadorismo. Não tá. Entendi. Não tem nada a ver com religião. Absolutamente nada a ver. Então tá. Nada. Conservadorismo e religião não é meio ruim pra gente ter esse tipo de... Pô, senão você que não é religioso, num governo conservador, você tá ferrado. Bom, nessa primeira parte do vídeo, a gente já vê a grande questão temática do nosso vídeo aqui sendo lançada. Qual a relação entre religião e conservadorismo? Eu concordo com a Carla Zambelli que há relação. Então eu discordo do Paulo Cruz aqui quanto ao mérito, mas eu discordo dos argumentos que a Carla Zambelli usou para estabelecer essa relação. E os argumentos definem em grande medida a própria natureza dessa relação. Então a gente vai precisar esclarecer essas coisas. Mas aqui já temos que nos posicionar quanto à relação de algumas coisas ditas aqui e assim por diante. Por exemplo, a deputada Carla Zambelli falou que o conservadorismo está baseado no direito romano. Está. Num certo sentido, e eu vou explicar isso aqui mais pra frente, qual a relação disso aqui. Mas, em certo sentido, essencialmente, não. Então, ela tá certa e tá meio certo, meio errado aí. Isso vai ter que ser explicado. Mas a gente já pode, de uma vez, corrigir uma coisa que parece bastante equivocada pra gente. Ela fala, o direito romano está baseado nos 10 mandamentos. Eu não conheço, nem nunca ouvi falar de nenhuma relação nesse sentido. De repente, os romanos terem estudado as leis judaicas e coisas nesse sentido para formular suas leis. Até porque quando houve um contato conhecido entre judeus e romanos, a coisa já estava muito bem estabelecida em Roma, né? No Império Romano. Então, assim, é muito difícil pensar nessa relação, a não ser que você esteja falando, por exemplo, em Romanos 2 e a
lei gravada no coração, mas não parece ser isso que a deputada Carla Zambelli estava falando. Então, aqui ficou um pouco esquisita essa tentativa de defesa ou de caracterização do conservadorismo pela deputada Carla Zambelli, e realmente aqui não foi muito feliz nessa colocação. Mas vamos seguir que a gente vai trazer mais esclarecimentos. Então, por isso que eu tô dizendo. Orlando Fedeli não era conservador. Não é um dos autores conservadores. Não, ele era um autor católico. Conservador. Ele era católico antes de qualquer coisa. Não, você está querendo falar dos autores, então, só serve para você se for autor agora, do não, último século. Não, eu estou falando de autores que teorizam sobre conservadorismo. São Tomás de Aquino não é conservador. Não é um autor conservador. São Tomás de Aquino, ele pode ser um autor conservador, mas eu estou falando de teóricos do conservadorismo. Não. Então, você nunca vai encontrar então, no Tomás de Aquino alguma defesa do conservadorismo. É isso que eu estou dizendo. Então, quer dizer, a gente pode falar de um conservadorismo de modo popular. Né? Os escolásticos medievais, que são os principais autores conservadores medievais, são revolucionários, então? Não, eles são autores cristãos. O que eles estão fazendo lá não tem a ver diretamente com o conservadorismo. Eles não estão fazendo uma defesa do conservadorismo. Eles não estão teorizando o conservadorismo. Eles não estão teorizando o conservadorismo. Eles escrevem de acordo com o conservadorismo. Não, eles escrevem de acordo com o cristianismo que eles professam. Se o cristianismo que eles professam é conservador, é uma coisa. Agora, dizer que o conservadorismo é cristão é coisa completamente diferente. E não é. Bom, na sequência aqui, a gente vai conseguir entender ou aprofundar um pouco mais toda essa questão. Percebam, o professor Paulo Cruz tinha razão aqui. Esses autores, por exemplo, autores medievais ou autores antigos, muitas vezes são usados, eles não estavam defendendo uma coisa que eles entendiam como conservadorismo. Autores medievais estavam defendendo, por exemplo, o cristianismo. Simples. Nem existia esse nome, conservadorismo, assim como a gente concebe hoje e tal. Mas então, o que estava em questão? Quando os autores defendem o cristianismo, eles estão defendendo seus valores, portanto, valores cristãos e assim por diante. Você coloca os pontos de vista cristão e tenta dissertar sobre a sua validade racional e assim por diante. Por que então os conservadores gostam disso? Simples. A questão aqui é que é uma questão meio que de nomenclatura, de classificação. E aí eu já lanço em grande medida a explicação da relação aqui. Quando você pega dentro da filosofia política, você estabelece o que é conservadorismo, você estabelece, portanto, algumas características. Aliás, vou deixar aqui, a gente já fez um vídeo justamente fazendo algo nesse sentido. Então, vai lá. Você fala assim, quem tiver posições em relação a essas questões aqui, quem tiver essas posições, A, B, C, é um conservador. Quem tiver essas outras, né, A, B, C, é um progressista. E aí, quando você olha para as filosofias, filósofos, religiões e assim por diante, você olha as posições delas, né, dessas pessoas, filosofias, religiões, cosmovisões em geral, e você se pergunta, bom, o que elas respondem em relação a esses temas da filosofia política? Elas respondem elas falam isso. Aí você fala, então ela é um liberal, ela é um conservador, ela é um progressista, ela é um anarquista, o que ela é? Dependendo da resposta, portanto, você vai qualificar. Então, quando os cristãos, defendendo alguns pontos da sua fé, acabam dando respostas que os qualificam como conservadores, ou seja, as respostas deles são tais que nós podemos encaixá-los dentro do conservadorismo na filosofia política, então eles estão defendendo o conservadorismo, ainda que acidentalmente estão defendendo o cristianismo, mas a posição cristã em relação a essas coisas acaba por ser conservadora. Se a gente olhar por outros prismas, a gente vai conseguir entender muito bem isso aqui. Por exemplo, na filosofia da religião, um dos temas discutidos é a questão do exclusivismo, pluralismo, pluralismo sofisticado, enfim. Quando você pega, por exemplo, a posição exclusivista, que é, olha, essa religião entende que ela oferece o único caminho possível para redenção humana. Essa é uma posição exclusivista. O cristianismo é exclusivista, um monte de religião. E tem outras religiões que não são exclusivistas, que são pluralistas. E posições filosóficas que são exclusivistas e pluralistas e assim por diante. Ou então, vamos colocar de um outro jeito que é mais fácil ainda, monoteístas. Religiões monoteístas. Então, o que é uma religião monoteísta? É que acredita que há um só Deus
e ela é teísta, ou seja, Deus se relaciona com o mundo. Ok? Essas duas características. Então eu vou colocar uma série de religiões. Paleo, cristianismo, islamismo, enfim. E por outro lado, se eu tiver religiões politeístas, você vai pegar e colocar hinduísmo, né? E, enfim, as religiões antigas dos gregos, certo? Então você qualifica. É só isso. Se surgir um movimento monoteísta e tal, o cristianismo vai ser um deles. Ao defender o cristianismo, você vai defender o monoteísmo, certo? Você vai defender exclusivismo cristão. E a nossa ideia é que você acaba por defender também, enquanto cristão, conservadorismo. Então, essa é a relação aqui que a gente quer estabelecer. Se precisa de mais esclarecimento, eu acredito que no próximo passo isso vai ficar mais claro. Mas antes da gente ir para ele, você está gostando? Falou, pô, essa explicação é legal. Pô, isso aí foi interessante e tal, bacana. Nossa, as pessoas precisam ver isso e tal, achei esclarecedor. Curta o vídeo, só de você curtir, o vídeo já vai ser entregue para mais pessoas. E claro, você mesmo pode compartilhar, né, isso ou nas redes sociais, ou mandar para algum amigo seu, falar, pô, olha isso aqui, cara, que legal, achei essa posição bem sensata, bem explicada e tudo mais e tal. Você mesmo pode compartilhar isso aí e ajudar esse conteúdo a chegar em outras pessoas. Beleza? Então vamos para o nosso próximo tópico. A não ser que você olhe para o... Então, desculpa, o que é conservadorismo para você? Não é para mim. Eu citei 3 autores aqui, eu só estou dizendo que, ao lê-los, eu não encontrei essas informações que você está me trazendo aí. Todos os pensamentos de Edmund Burke vêm do princípio basilar da família e dos pensamentos cristãos. Não. Quem foi o primeiro cara que disse assim, ó, tá vendo isso aqui é o conservadorismo? Quem foi o primeiro cara que fez isso? Então, talvez o primeiro teórico, que nem era conservador, mas que na verdade ele estava reagindo à Revolução Francesa, né, ou o espírito da Revolução Francesa, foi o Edmund Burke. Né? Mas o Edmund Burke, ele não faz uma defesa do cristianismo, por exemplo, na sua obra, né? Então, quer dizer, uma coisa é você falar assim, ó, eu sou cristão e sou conservador. Mas todas as bases das quais ele trabalha vieram de pilares do cristianismo. Não, vem de um pilar, de uma tradição que, por um acaso, que é a situação da Inglaterra e tal, é conservadora, ou é cristã. Vamos lá, o Edmund Burke, ele era muito mais liberal do que Foi o que eu acabei conservador. de dizer, ele nem era conservador. Bom, essa parte é interessante para a gente complementar a explicação anterior. Quando é que começou o conservadorismo? Burke era conservador? Aqui, evidentemente, eu já vou discordar dos dois. Sim, Burke era conservador. Bom, então, como é que é isso? O conservadorismo começou com Burke, considerado o pai do conservadorismo, tá certo isso aí e tal? Sim, em certo sentido, a gente poderia dizer que é o conservadorismo moderno, contemporâneo, começa no Burke. Em que sentido? Burke é aquele cara que, de certa maneira, sistematizou e sintetizou uma série de ideias políticas, de filosofia política e social e assim por diante, que já existiam antes dele. Então, claro, ele segue uma tradição. Até não poderia ser de outra maneira, ia ser bastante incoerente com o conservadorismo se ele inaugurasse algo, né, absolutamente inédito na ocasião em que ele proferia suas ideias. Sistematizou o detalhe aqui, não é muito bem sistematizado, porque quem lê as reflexões sobre a Revolução na França vai ver que é um livro assim, fundador, né, o fundante desse pensamento. Ela não está muito bem assim sistematizada, mas tá tudo ali. Todas as ideias conservadoras, basicamente, que a gente defende hoje, estão ali. Até mesmo as críticas ao pensamento de esquerda, em grande medida, tá tudo ali. Nem que seja de maneira germinal e muitas vezes de maneira muito bem apresentada e explicada, até melhor que muitos autores contemporâneos em vários aspectos. É natural o conservador, dado ao seu apego à tradição, a observar o que já veio de bom do passado, ele recebe todo um conjunto de ideias que o precederam naturalmente. Essa é uma perspectiva ou uma posição conservadora. De fato, o espírito conservador certamente existe desde os primórdios, porque ele é o espírito da prudência em vários sentidos. É o espírito que entende que
inclui-se dentro da prudência de não tentar começar tudo zero e desprezar todo o trabalho da humanidade. É entender, inclusive com humildade, que outras pessoas são tão boas e habilidosas, no mínimo, quanto a gente. Provavelmente mais, então a gente recebe essa herança. Esse é o espírito conservador e claro que ele não começou, a prudência não começou no Burke. Então, quando você pega autores antigos defendendo prudência, por exemplo, o princípio da prudência, é claro que isso faz parte do conservadorismo, é uma sinalização de um proto-conservadorismo. Outros autores vão defender, por exemplo, dentro da tradição cristã, a ideia da maldade humana, o que enseja várias precauções, e isso também está dentro do bojo das reflexões conservadoras. E, evidentemente, há o próprio resgate e valorização do passado e da herança que ele traz para nós. Então, em certo sentido, o próprio Russell Kirk, por exemplo, vai classificar vários autores antigos e anteriores a Burke, por exemplo, como conservadores. Dentre os quais, por exemplo, Cícero, em grande medida, a gente pode entender como conservador. A gente vai ver princípios conservadores em Platão e assim por diante. Então, bom, sim, conservadorismo moderno começa com Edmund Burke. Ah, mas o Edmund Burke era do partido Whig. Você pode ouvir isso aí. Sim, isso é verdade. Presta atenção. Você tem dois grandes partidos, Tories e Whigs. No parlamento inglês, à época do Burke, o Whig era o partido que a gente vai identificar mais como liberais e assim por diante. Em certo sentido, isso é bastante plausível, porque os liberais, aqui a gente entendendo liberais da época dentro de uma tradição inglesa já bem estabelecida, por exemplo, desde John Locke, com as liberdades negativas, não roube minha propriedade, não tire minha liberdade, não tire minha vida. Então era isso, tá? Sim, o conservadorismo emerge daí, e aí ele como que aperfeiçoou, ele fala, poxa, não é só isso. Isso, então, em certo sentido, é uma tradição liberal, mas ele é mais do que isso. Ele também, então, como um ramo dentro do liberalismo, a gente poderia entender o conservadorismo como pretendendo um aperfeiçoamento, um upgrade do próprio liberalismo. O Tories era normalmente o partido conservador, ainda é hoje, e ele sendo o partido liberal não faz dele liberal e o não conservador. Então, se a gente olhar para os parâmetros do conservadorismo, claro, vai estar lá, tá no Burke. Você vai ver o Burke defendendo todas as posições conservadoras, catalisando elas, sintetizando elas e, portanto, de certo sentido, fundando o que a gente vai chamar de conservadorismo desde então. Portanto, Burke é, sim, um conservador aqui, equívoco tanto do professor quanto da Carla Zambelli. Aí, quando você olha a partir do Burke esse sistema de filosofia política, aí sim você consegue falar, isso aqui a gente vai chamar de conservadorismo. Aí sim você consegue olhar para trás e perceber conservadorismo em outros autores, enquanto eles defendiam suas ideias, mesmo que não tivesse esse nome. Você vai conseguir ver conservadorismo em Cícero, em Platão, você vai conseguir ver conservadorismo nos medievais e assim por diante, ok? Então, essa é a ideia, né, de o conservadorismo começar com Edmund Burke, né, e essa toda a tradição nova. Agora, o que antes era defendido como posições políticas cristãs, agora é entendida como conservadorismo. Ele está ciente de si enquanto filosofia política, enquanto uma ideia política bem estabelecida, com suas determinações mais claras e nítidas. Aí sim você tem um conservadorismo ciente de si enquanto conservadorismo, ok? A partir daí. E as bases cristãs e tal? É claro que tem fundamentos cristãos. Se a gente olhar, por exemplo, um dos princípios do conservadorismo é a maldade humana, o que anda de mãos dadas com a doutrina do pecado original. Mas esses esclarecimentos e até outras questões relacionadas a isso, a gente vai ver no próximo vídeo. Então, se você ficou até aqui e achou interessante, como é que você vai fazer? Inscreva-se no canal. Assim que sair outro vídeo, você não vai querer perder. Então, se inscreva no canal para você ficar ciente desse e de outros vídeos. Aí no canal você vai ver, já tem muitos outros vídeos interessantes sobre esses assuntos, ou assuntos parecidos e próximos, já é interessante você ver. Claro, se você quer também já aperfeiçoar e tal, a nossa recomendação é o Instituto Burke. O link vai ficar na descrição, tem muito assunto lá já, aulas prontas, muito mais vídeos que aqui no canal. Você pode dar uma olhada
clicar no link, você não vai pagar nada, não clicar no link e abrir, você vai abrir só o site, você vai olhar lá quais cursos são oferecidos, quem são os professores, quais as disciplinas e tal. Eu garanto que você vai ficar encantado e vai considerar a assinatura do Instituto Burke para aperfeiçoar seus estudos e não cometer erros como esses e como os próximos, que a gente vai ver que são muito piores. Se aqui já há um erro grave em não considerar o Burke como conservador, não entender muito bem essa relação que a gente estabeleceu, os próximos erros também são, puxa, no mínimo tão ruins quanto esse último, pelo menos. Então, aguarde, a gente vai ver isso aí mais pra frente. Eu vou deixar aqui no link embaixo também algumas recomendações de livros, caso vocês queiram comprar, vocês ajudam o canal. Não vai pagar nada mais por isso, comprar por esses links na Amazon, ok? Vou deixar aqui um vídeo e uma playlist, para caso você já queira uma indicação aí, se gostou desse vídeo, certamente você vai gostar de um desses outros dois aqui, beleza? Então, é isso, pessoal. Abraço!